Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar alguns conceitos aí referentes então aos sistemas de telecomunicação, dando continuidade aí a coisas que a gente já viu tanto na parte teórica na semana passada, quanto na aula prática de ontem. Então, dentre esses conceitos aí, a gente vai lembrar algumas coisas, lembrar não, porque muitos de vocês ainda nem aprenderam a parte aí de circuitos elétricos. Então, na aula de ontem, vocês viram lá no telégrafo a questão dos circuitos. Então, tinha o polo positivo, o polo negativo, a questão aí da energia elétrica que circulava no circuito, né? Então, eu vou até abrir aqui uma imagem que eu gosto dela, peraí, só um instantinho, pra gente comentar um pouquinho essas questões aí, e depois vocês vão estudar isso também em física. Deixa eu só abrir aqui uma imagem para a gente conversar. Vou colocar aqui no silencioso também. Nossa, mas hoje tá lento, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Melhor então, eu vou pegar aqui e colocar na tela. Pronto, achei aqui. Então, ontem, quando vocês fizeram o telégrafo, vou abrir aqui a tela toda, a gente vai ter várias coisas aqui para colocar. Primeira delas, né, o que seriam esses três personagens aqui, que é o que eu quero falar. Então, a gente tem, né, o volt, que é a tensão ou diferença de potencial. A gente tem a corrente elétrica ou ampere, né, que é medida em amperes, melhor dizendo, e a resistência elétrica, né, que é medida em ohms. Então, na aula prática de ontem, quando a gente fala aqui dos circuitos elétricos, né? Então, vou abrir aqui novamente aquele roteiro de ontem. Quando a gente fala aqui do nosso circuito, vocês fizeram aqui, então, um circuito elétrico. Vou abrir ele aqui maior. E o que tinha aqui era o seguinte. Então, toda fonte de energia, no caso aqui era a bateria, ela tem uma diferença de potencial, por isso que ela é medida em volts. No caso, ontem, vocês usaram aí essa bateria de 9 volts, e quando essa bateria, então, é ligada a um circuito, né, ela tem, então, a diferença de potencial de 9 volts, ela está representada aqui pelos polos positivo e negativo. Quando a gente faz o circuito, e no caso a gente, por exemplo, apertava ou o botão desse transmissor ou desse, a gente fechava o circuito e a gente deixava uma corrente elétrica, né, circular aqui nesse circuito. Mas, de forma mais simplificada, eu tenho aqui também, um circuito aqui de uma lâmpada, esse aqui. Se eu ligar, né, essa bateria é uma lâmpada, ela vai acender. Então, se eu deixar aberto aqui meu Tinkercad, acho que talvez vai ser mais fácil, que a gente consegue mostrar isso. Deixa eu voltar para cá. É muito certo isso aqui. Então, dá, por exemplo,
tá bem aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, no caso aqui, né, basta eu ligar o fio, a lâmpada já iria acender, né? Não tem nenhum interruptor aqui. Se eu desconectar o fio, quer dizer, eu teria que apagar esse fio, né? E aí a gente não teria mais a lâmpada acesa. Então, no caso, eu só teria que ligar aqui. Opa. E colocar aqui de novo. Não, pera a cor aqui, vermelho. Então, é isso, né? Quando eu tenho uma fonte de energia, essa fonte de energia ela tem uma diferença de potencial. Se eu tenho um meio condutor, que no caso aqui é meus fios, baixa resistência elétrica, então eu vou ter aqui circulando uma corrente elétrica, tá? Essa que é a ideia aí de qualquer circuito elétrico. Então, por que que isso é importante aí, né, nos sistemas de transmissão? É porque exatamente a gente vai fazer o uso desses circuitos elétricos, como eu falei ontem, para transmitir informação. Foi o que a gente fez no nosso telégrafo. À medida que a gente apertou e soltou o nosso botãozinho, a gente conseguiu transmitir a nossa mensagem, né? Gente, eu não sei o que aconteceu. Esses slides foram totalmente desconfigurados, mas enfim. Então, essa corrente elétrica, né, a gente pode dizer que é um fluxo de elétrons. E eles saem, né, desses polos negativos, polo agora não tem mais acento, para os positivos, através de um meio condutor, no caso aí, então, os fios, né? Então, esses materiais condutores, eles têm baixa resistência elétrica, né? Por isso que lá no desenho que eu queria mostrar para vocês, né, ele brinca, né, que a resistência elétrica é esse carinha aqui, que ele vai resistir, impedir ou não, né, a passagem da corrente, tá? Então tem aqui a tensão elétrica, né, ela vai empurrando aí a corrente, e a resistência, quanto maior a resistência, mais difícil é a corrente de passar, tá? Então essa aqui é a ideia aí principal dos circuitos elétricos. Então, o que a gente vai ter nos nossos sistemas de telecomunicação? Quando eu falei aqui ontem, basicamente, né, nossos transmissores aqui, eles vão ter que gerar essa energia, os nossos moduladores vão ter que variar essa energia para colocar informação nela, e os nossos meios aqui de transmissão vão ser esses materiais condutores, para que essa energia consiga se propagar entre o transmissor e o receptor, e a gente conseguir fazer a nossa transmissão. Então, essa que é a importância aí desses conceitos na matéria de TCD, né? E depois vocês vão ver todo esse detalhe aí da física, né? Lá na matéria de física. Então, todo material, ele tem essa determinada resistência elétrica, sendo que os metais, eles têm baixa resistência elétrica, por isso que eles são considerados aí materiais condutores. Por outro lado, a gente tem os chamados materiais isolantes, porque são materiais que têm alta resistência elétrica, né? Minha fórmula sumiu aqui, mas a relação entre corrente, que é representada pela letra I, diferença de potencial e resistência, é essa fórmula aqui, né? Tô falando que aconteceu alguma coisa muito louca aqui nas minhas transparências, eu vou ter que descobrir o que foi, mas de qualquer forma a gente vai resolvendo isso aí. Então, o que eu tenho aqui é uma relação de inversamente proporcional quando eu falo que a minha corrente ela é igual à diferença de potencial sobre a resistência. Isso é importante porque, por exemplo,
essa aqui é a base de funcionamento de um telefone, tá? Deixa eu colocar aqui. Muita calma nessa hora, não fiquem nervosos. Deixa eu dar fechar isso aqui agora. Boa pergunta, como é que eu faço isso? Acho que se eu clicar aqui... Eita! Gente, coisas estranhas estão acontecendo por aqui, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O que tá acontecendo por aqui, minha gente? Eita, eita, eita. Deixa eu aumentar isso aqui. Você não vai deixar eu aumentar, não? Que bom, hein? Adoro isso. Não quero girar, eu quero aumentar. Você pode deixar? Não, não vai deixar. Senhor. Bom, deixa pra lá, depois eu vejo como é que eu faço. Mas, enfim. Então, quer dizer o quê, turma? Olha só. Quanto maior aqui a minha resistência, menor a minha corrente, tá? Essa é uma questão aí importante. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, essa informação é interessante. Aliás, o telefone depende dela para funcionar, tá? Por quê? Porque quando a gente fala sobre o telefone, quanto mais forte a gente fala, a gente vai fazer aqui, ó, essa resistência elétrica aqui do telefone diminuir, porque a gente está empurrando a membrana que tem dentro do telefone, né, para dentro. A gente está fazendo ela vibrar com força. E aí a gente vai aumentar a corrente dentro daquele circuito do telefone, tá? Então essa que é uma questão aí. Acho que eu tenho que aumentar aqui dentro, né? É. Que coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Gente, socorro. Que coisa. Então é isso, tá? Essa relação aí. Ele não quer me obedecer, não. Depois eu vou tentar aumentar isso aqui, mas enfim. E aí a gente tem o seguinte, no circuito que a gente trabalhou, qualquer circuito que a gente trabalha com pilhas e baterias, que é o caso da pilha, né, que é o caso do telégrafo que a gente trabalhou, que é esse caso aqui, a gente fala que a gente tem corrente contínua. Por quê? Porque os elétrons eles vão sair do polo negativo, vão circular aqui na lâmpada e vão voltar pelo polo positivo. Então, o fluxo de elétrons é sempre esse, tá? Então, por isso que é corrente contínua. Ele é sempre no mesmo sentido. Semana que vem, nós vamos fazer uma aula num oscilador, que vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho um circuito com oscilador que vai gerar, vai alterar na realidade o sentido, né, dessa corrente. Então, ora ele vai ser positivo, ora ele vai ser negativo. Enfim. Então, imagina aqui. Deixa eu voltar aqui na minha lâmpada. Se a gente pudesse inverter, né, cada hora esse polo aqui, ele poderia ficar positivo e negativo, né? Então, a gente teria o que a gente chama aí de corrente alternada, tá? Quando eu tenho uma corrente alternada, então vou abrir aqui esse sitezinho, nós vamos usar semana que vem. Você vai abrir para mim ou não? Vai. Então, a gente vai ter aqui que a gente chama de uma onda senoidal, né? Então, imagina que isso aqui fosse positivo, isso aqui fosse negativo. Então, a tensão, ela poderia ser ou positiva ou negativa, ou positiva ou negativa. Então, ela ia variar ao longo do tempo, fazendo aqui essa oscilação. Então, é
uma corrente alternada. Nós vamos precisar bastante aí de correntes alternadas, exatamente porque elas vão gerar aí ondas eletromagnéticas, que são vibrações de campos elétricos e magnéticos que vão se propagar na velocidade da luz, né? A própria luz é uma onda eletromagnética que os nossos olhos conseguem captar. E ela é uma energia, elas são, né, melhor dizendo, porque são várias frequências, várias faixas aí, e elas são importantes energias aí para a gente usar como sistemas de telecomunicações. Então, essas diferentes frequências aí de ondas eletromagnéticas são, né, energias aí que a gente vai usar em telecomunicações, principalmente nos nossos sistemas sem fio. Então, nossas redes Wi-Fi, nossos celulares, todos esses sistemas, né, vão usar as ondas eletromagnéticas. Por isso que eu falo muito delas e ainda a gente vai estudar bastante, tá? Então, quem já estudou, né, acho que vocês ainda não estudaram ondas, mas tá aí vocês ainda vão falar. Algumas coisas importantes, né, que a gente também vai falar. O que é frequência, o que é comprimento de onda, né? Então, por exemplo, né, coisas que a gente vai começar a ver aí na aula prática da semana que vem. Um ciclo é uma oscilação completa. Então, eu oscilo positivo, negativo, volto para o zero. Frequência são quantos ciclos no intervalo de um segundo. Aqui, por exemplo, eu estou colocando 500 ciclos por segundo. Se eu colocar 1000, vejam que enquanto antes um ciclo estava ocupando 2 quadradinhos, agora um ciclo vai ocupar um quadradinho só nesse gráfico aqui. Então, essas coisas nós vamos analisar na terça-feira. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais ciclos por segundo, menos tempo o meu ciclo vai durar. E maior a energia associada àquela onda, tá? Quanto maior a frequência também, mais informação eu consigo transmitir. Por outro lado, menor o alcance. Então, se vocês lembram desses comentários lá no documentário da fibra ótica, o laser, por exemplo, foi inventado, né? Ele tem frequências extremamente altas, são ondas eletromagnéticas de frequência muito alta, então transmite muita informação. Mas são ondas eletromagnéticas extremamente sensíveis a obstáculos, por isso que foi importante a criação da fibra ótica para canalizar essas ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio de baixa frequência, elas têm um alcance muito longo, por isso que sinais de rádio AM viajam bem longe, mais do que os de FM, mas carregam pouca informação. Então, essa que é interessante, são as questões interessantes aí das ondas eletromagnéticas e vão afetar nossos sistemas de comunicação. As ondas eletromagnéticas, elas são tridimensionais, tá? Apesar do desenho aqui tá plano, né? Bidimensional, elas são tri. Então, elas têm o plano aqui da tela, né? Tem o plano, imagina aí a tela, o chão, né? E o sentido de propagação, ok? Imagina uma coisa tridimensional. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas são transversais, tá? Elas vibram no sentido perpendicular à propagação da onda. Então, elas não precisam de partículas para se propagar. Por isso que ondas eletromagnéticas, imagina, o Sol, ele é um grande gerador de ondas eletromagnéticas. A luz do Sol, por exemplo, e várias outras frequências, né, são geradas aí pelo Sol. E elas se propagam no espaço.
Já o som não se propaga no espaço, né? Ele não se propaga no vácuo. A gente precisa de partículas para o som se propagar. Então, a diferença está representada nesse desenho aqui. O som, ele só se propaga no meio que tem partículas. Então, o som, ele precisa da atmosfera para se propagar. Ele é uma onda longitudinal, ele é desse formato aqui. Ele vibra no mesmo sentido de propagação. Já as ondas transversais, que é o caso das ondas eletromagnéticas, se propagam num sentido e vibram no outro. As ondas eletromagnéticas, para vocês imaginarem a propagação dela, a gente imagina aí, vocês imaginam uma bacia cheia de água, vocês colocam uma rolha para boiar nessa água. Se vocês ficarem batendo o dedo na água, batendo assim, ó, subindo e descendo, a rolha vai ficar subindo e descendo. Mas a energia, né, de propagação aí na água vai ficar fazendo aquelas ondinhas, né? E essas ondinhas, elas vão se propagando no sentido da superfície da água. Mas a rolha, ela não vai andar na água, ela só vai subir e descer, tá? Depois quem quiser fazer a experiência em casa, pode fazer. E o que é o espectro eletromagnético que a gente vai precisar aí para pensar em telecomunicações? É a gente ter aí todas as faixas de frequência, né, dessas ondas eletromagnéticas e pensando aí nos sistemas que podem usar essas frequências. Então, essa imagem aqui mostra à esquerda de vocês frequências muito baixas, tá? Por exemplo, as frequências de transmissão de energia elétrica, tá? Frequências aí, por exemplo, de 60 ciclos por segundo, ou 60 vibrações por segundo, ou 60 alterações por segundo. Não sei se vocês sabem, mas a corrente, a energia elétrica, ela é transmitida de forma alternada. Existiu, inclusive, uma briga entre Nikola Tesla, né, e junto aí com o George Westinghouse e o Thomas Edison. Tem até filme sobre isso, depois quem quiser assistir. Thomas Edison achava que a rede elétrica ela tinha que ser toda em corrente contínua. E o Tesla falava que não tinha jeito. Ia ser muito caro se a transmissão fosse em corrente contínua, tinha que ser em corrente alternada. E aí o Thomas Edison falava que corrente alternada era muito perigoso, como realmente é, né? E não podia usar corrente alternada. Mas vocês viram, né? A história mostrou que era economicamente inviável transmitir corrente contínua. Todas as nossas transmissões são em corrente alternada, por isso que ninguém pode ficar subindo e pendurando no poste, né? E também soltando papagaio aí, né? E pode morrer de choque. Mas são frequências baixas, né? O que mata é exatamente a alta tensão dessas linhas de transmissão, mesmo essas aí na rua. Danilo tá com alguma dúvida? Pode falar. Professora, as informações, você está falando da ser contínua ou qual é a outra palavra? Alternada. Alternada. Não sei se é exatamente esse tipo que você está falando, mas, por exemplo, o nosso roteador pega a informação da internet e distribui para os dispositivos. Como que ele faz isso com vários dispositivos de uma vez? É igual aquele trem do documentário, frequências diferentes ou não? Exatamente. Na realidade, ali existe um processo chamado multiplexação, que também falou no documentário. A gente tem algumas formas de fazer multiplexação. Um deles é por frequência. Você pode pegar faixas de frequência diferentes. Outra forma é fazer divisão por tempo. Então, você pega pequenos intervalos de tempo
e cada intervalo você conversa com um equipamento diferente, tá? Então, tem várias formas de se fazer multiplexação, tá ok? Isso chama-se compartilhamento, né, de distribuição aí de recursos. E tem ainda uma outra forma, que é o que a rede de celular faz, que é você usar códigos diferentes. Você poderia fazer uma comparação, Danilo? Imagina que a gente estivesse na sala de aula, cada dupla conversasse ao mesmo tempo, mas usando um idioma diferente. Então, cada dupla conversasse num idioma diferente e a gente conseguisse se entender, né? Eu e você conversasse português, fulano e ciclano conversassem inglês, Beltrano e, né, outra pessoa conversasse em francês, e aí a gente conseguisse se entender, tá? Então, tem várias formas da gente conseguir compartilhar. Não, Gabriel, o switch, ele faz distribuição em portas diferentes. Depois a gente vai falar disso. Ele tem, fisicamente, ele tem portas distintas, uma porta para cada dispositivo, tá? Bom, então aqui na imagem, a gente tem, então, à esquerda, as frequências mais baixas, na ordem aí de poucos quilohertz, né? Dezenas ou centenas de quilohertz. Depois a gente começa a ter alguns milhares aí de quilohertz, né? Chamada aí frequências VLF. Aumentando aí para a direita de vocês, a gente chega nas faixas de megahertz. Por exemplo, as rádios FM, né? São megahertz. Então, por exemplo, a rádio Itatiaia é 95,7 MHz. A rádio 98, 98,3 MHz, tá? Vamos subindo aí para a direita, vai chegar lá nas chamadas micro-ondas, né? Faixas de micro-ondas é praticamente todos os sistemas de Wi-Fi, os fornos micro-ondas mesmo, GPS, telefone sem fio, telefone celular, né? Tudo isso aí trabalhando nessas faixas 900 MHz, 1 ponto alguma coisa GHz. As redes Wi-Fi tem de 2,4 GHz, tem de 5 GHz, né? Então tudo aí, a maioria desses nossos sistemas modernos estão trabalhando aí nessa faixa de alguns poucos gigahertz. Uma faixa interessante, porque elas transmitem um volume de informação razoável, né, de alguns megabits por segundo aí, e tem alcances razoáveis também. Não são tão grandes, né, mas para dentro da nossa casa é bom, né, em algumas situações chegam em alguns quilômetros, então são sistemas bem interessantes. O problema vai começar quando a gente chegar aí, vai à direita aí. A gente vai ter o infravermelho, que é usado, por exemplo, na fibra ótica. Chega aí a luz visível, que aí vocês viram lá no documentário, a dificuldade da gente usar a luz visível como energia para transmitir quando ela não é canalizada, né, na fibra ótica. Tem aquelas questões lá do clima, tem aquelas questões, né, que às vezes tem a interrupção da transmissão. E aí, depois que a gente passa a luz visível, se vocês lerem lá embaixo, o que é radiação não ionizante e radiação ionizante? Quando as ondas eletromagnéticas elas vão ficando com a frequência muito alta, a gente gera raios ionizantes. Significa que a frequência é tão alta que quando ela passa pelos materiais, ela desestabiliza as moléculas. Então, por exemplo, o que é a radiação ultravioleta? São raios, por exemplo, que o Sol gera e que se a gente não passa protetor solar, essa radiação ela pode desestabilizar as moléculas da nossa pele
causando aí câncer de pele. Então, são frequências muito altas e podem nos dar câncer. Raio-X a mesma coisa, né? Quando vocês vão tirar, por exemplo, raio-X de dente, né? A gente tem que colocar lá aquele colete de chumbo. O operador lá da máquina tem que esconder, né? Porque são raios aí nocivos à saúde. Raios gama, então, nem se fala. O próprio planeta Terra tem um escudo, né, natural para proteger contra esses raios aí que também vêm do Sol. Agora eu pergunto, celular e forno micro-ondas causa câncer ou não? Não. Mito ou verdade? Quero saber. Danilo falou que não. Por que, Danilo? A radiação do micro-ondas é não ionizante. Quem mais? Alguém quer dar palpite? Então, Danilo, por que tem gente que fala que o celular é perigoso, que nós vamos morrer, o celular vai dar câncer em todo mundo? Quem me conta aí? Por que todo mundo fala isso? Porque tem gente que nem tem forno micro-ondas em casa, fala que vai todo mundo morrer de câncer. E aí? Eu acho que eles relacionam qualquer tipo de radiação com radiação ionizante que pode fazer mal, é isso? Pode ser, né? Vou explicar. Tem essa outro espectro aqui, ó. Olha que interessante, né? Tem quais são os raios que penetram e não penetram aí na atmosfera terrestre, os comprimentos de onda, o tamanho que eles têm, olha que legal. Então, vou voltar aqui à minha pergunta. Danilo já de cara falou não, olha lá, o telefone celular e micro-ondas está na faixa não ionizante, então por que o pessoal fala que pode ser cancerígeno? A física é um negócio interessante, né? Quando a gente analisa frequência, realmente não. As frequências de telefone celular, de micro-ondas, elas estão na faixa não ionizante, são frequências bem baixas, né? Não apresentam perigo. A questão é que sabe-se que raios não ionizantes podem, caso estejam em alta potência e ou alta concentração, podem se comportar como raios ionizantes. O grande problema e a grande questão é qual que é a potência nociva? A partir de qual valor esses raios começam a ficar perigosos? A partir de qual concentração? A partir de qual potência? Ainda não sabemos, tá? Então, não é nem verdade nem mito. É meia verdade, né? Em termos de frequência, é uma radiação não ionizante. Em termos de potência, nossos celulares, micro-ondas, eles têm uma potência relativa, sabe-se já que ela é baixa para efetivamente gerar grandes problemas. A questão fica, né, que ainda é um mistério, é quanto de concentração, né? E fora o seguinte, a gente anda com o celular o dia inteiro, a gente passa anos e anos usando esses equipamentos, né? Então, durante quanto tempo e durante quanto de concentração essas coisas vão começar a fazer mal pra gente? Isso é que a gente não sabe, tá? Então, ainda fica um mistério aí a ser resolvido, ok? Mas, acho que dá para usar. Tem outras coisas piores, né? Que a gente faz. Tipo, comer muito doce, beber refrigerante, tem muito mais outros problemas que a gente faz. Aqui é outra forma de representar a mesma informação. E aí, outra informação aí para vocês saberem, tá? Sistemas de telecomunicações que fazem transmissão sem fio, tá? Eles vão usar ondas eletromagnéticas nessas faixas aqui de 300 Hz
a 300 GHz de frequência, tá? As fibras óticas, elas vão trabalhar aí com centenas de terahertz, que são os valores de frequência de infravermelho. Mas aí, nesse caso, nem se fala em valores de frequência. Quando a gente fala de fibra ótica, a gente está falando de comprimento de ondas, tá? A gente está falando aqui, ó, de valores em micrômetros, né? Que é a unidade de medida. A gente nem fala mais em termos de frequência, né? Nos terahertz, que estão aqui nessa faixa, tá? Do infravermelho. E aí, a gente tem aí, eu já falei um pouco sobre essas questões aí de sinal, de símbolo, de o que seria um sinal, né? Então, por exemplo, o Morse, né? Qual que foi a grande sacada dele na hora que ele criou o telégrafo, né? Ele pensou o seguinte: como que eu vou representar os símbolos aí do nosso alfabeto, tá? De forma que eu posso comunicar ou transmitir informação, tá? Então, em telecomunicações, a gente vai pegar tipicamente essas energias de natureza elétrica. Então, nós vamos usar ou a corrente elétrica, ou as ondas eletromagnéticas, ou as ondas aí eletromagnéticas, né, nas faixas aí de luz ou infravermelho, que a gente vai falar aí de energias óticas, tá? E vai usar uma representação, né, apropriada aí. Mas o que seria essa representação aí para a gente transmitir informação? Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com vocês, né, eu vou usar representações aqui no caso. Nós estamos falando, né, então eu estou usando palavras. E eu posso, por exemplo, usar a linguagem escrita também, que é o que eu estou fazendo aqui nos meus slides. As pessoas aí que, por exemplo, têm problemas de audição, né? Elas podem usar a linguagem de sinais também. Então, tem várias formas, né? Da gente usar sinais compatíveis com comunicação. Se eu estou comunicando entre máquinas, né? Entre computadores, por exemplo, eu posso usar sinais digitais, tipicamente elétricos, né? Nossos computadores, eles ainda funcionam com circuitos elétricos. Por que ainda, professora? Porque, não sei se vocês sabem, existem computadores óticos também. Eles ainda não são comercialmente viáveis, mas eles já existem computadores que funcionam baseados aí em sinais de luz, né? Vão ser computadores aí muito mais rápidos que os que a gente tem hoje. Já tem os computadores quânticos também, né? Então, os que a gente conhece tipicamente são os nossos computadores ainda digitais e elétricos, né? Mas vão ter outros tipos também. E a gente também tem que pensar em qual meio que nós vamos transmitir esses sinais. Por exemplo, eu consigo conversar aqui agora com vocês porque nós estamos no ar. Agora, se a gente for para dentro de uma piscina e mergulhar, eu não vou conseguir conversar com vocês embaixo d'água. Nós vamos ter que usar, por exemplo, linguagem de sinais embaixo d'água. Então, vai depender também aí do meio de transmissão. Então, se os nossos computadores estão ligados aí por fios elétricos, eu vou usar sinais elétricos. Se a gente estiver ligado por fibra ótica, eu vou ter que usar sinais óticos. Se eu estiver ligado aí por sistema sem fio, eu vou ter que usar as ondas eletromagnéticas aí também. Então, vai depender muito
de quem está conversando e do meio onde a gente está conversando, né? Então, tem essas diferenças aí. Outra questão é, a gente tipicamente no nosso idioma, né, nos idiomas aí ocidentais, a gente usa as palavras, né, para a gente se comunicar. E essas palavras, normalmente, elas podem ser escritas, elas podem ser faladas, desenhadas, a gente pode fazer mímica, a gente pode usar códigos, né? E aí a questão do código, que eu também comentei com vocês, né, desde a aula passada, e ontem a gente viu também que vocês usaram o código Morse para representar cada letra. E aí eu contei a historinha, por que o código Morse foi tão interessante? Porque para a gente usar aquele equipamento bem simples de ligar e desligar a energia elétrica para transmitir informação, era muito mais interessante representar pontos e traços do que vocês tentarem usar aqueles equipamentos para transmitir as letras e os números, né? O código binário que a gente usa no computador, ele também foi criado para simplificar a forma de representar a informação. Então, o que a gente chama de código binário, né, dos zeros e uns, também para representar as informações aí no computador de forma simplificada, né? E bit, né, para quem não sabe, significa dígito binário em inglês, né? Ou binary digit. É um dígito que pode ter dois valores. Ou ele é 0, ou ele é 1. Tá? E o que é informação? Informação é quando é o conteúdo da nossa comunicação. Então, a gente se comunica para transmitir informação, né? Teoricamente, a internet está provando que nem sempre isso é verdade. Aumento da divulgação de informação aumenta conhecimento, né? E aí, eu comentei dos sinais periódicos, que é outra coisa que vocês estudam em ondas aí em física. A primeira pessoa que começou a estudar isso foi o Galileu, né? Galileu era obrigado a assistir às missas, né? Como penitência aí da igreja, e aí ele começou a observar o balanço dos lustres na igreja, tá? E aí eu quero mostrar para vocês a representação aí do movimento oscilatório. Deixa eu pegar isso aqui, peraí. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Deixa eu ter que copiar. Deixa eu colocar aqui. Então, na terça-feira, nós vamos ver também esse teste de audição, mas não por esse vídeo, de uma outra forma, tá? Então, aqui vai gerando as frequências, eu não vou fazer ele todo não, que terça-feira nós vamos ver. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou avançar aqui um pouquinho. Então, aqui ele vai gerando e vai aumentando as frequências, tá? Então, isso depois vocês vão ver direitinho. Por que eu quero mostrar isso para vocês? O que é um movimento oscilatório, né? Então, é um movimento que se repete. Então, ele tem período, ele tem ciclo, ele tem frequência, né? Então, é um movimento. Deixa eu tirar isso daqui que tá muito feio. E ele é representado, como eu falei com vocês, pela senoide, né? Então, o que é? O que são, melhor dizendo, esses conceitos e por que nós vamos precisar deles aqui? Então, quando eu pego essa representação gráfica, né, na senoide, vou voltar ela aqui, a gente tem o seguinte, no gráfico eu tenho a variação
no caso do pêndulo, né, que seria o primeiro movimento oscilatório que foi estudado, que é esse do Galileu que eu falei, do lustre lá na igreja. Ele balançava para a direita e para a esquerda, direita e esquerda, né? Então seria um pêndulo indo para direita, esquerda, direita, esquerda. Então tem hora que ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda e assim sucessivamente. Então ao longo do tempo ele vai sofrendo essa variação. Então tem duas formas de eu indicar um ciclo. Ou eu pego de um extremo a outro, ou eu pego do zero, vou para um extremo, vou para o outro e volto para o zero, tá? Então, isso aqui é um ciclo, ou eu pego de um extremo, vou para o outro e volto, isso aqui também é um ciclo, tá? Então, eu posso dizer, aqui nessa slide está falando isso, que o ciclo é uma oscilação completa, tá? Outro item é o tempo que vai durar um ciclo. Então, se eu estou representando a duração desse ciclo, então se eu pegar do zero, vai para um lado, vai para o outro e volto para o zero, esse tempo aqui é o período, está representado aqui embaixo. Ou então eu pego aqui do ponto zero até esse ponto aqui, também vai ser o período, vai ser o tempo. Aí aqui está representado o tempo de 1 segundo. Então, eu tenho aqui em cima 1, 2, 3, 4 ciclos no gráfico A. Então, aqui são 4 Hz. No gráfico B, no mesmo período de 1 segundo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos. Então, eu vou ter 8 Hz, né? Então, a frequência, tem gente que me pergunta, professora, a frequência é sempre baseada em 1 segundo? Sim. Foi estabelecido que a unidade Hertz ia ser baseada em número de ciclos em 1 segundo. Então, é sempre baseada em 1 segundo. Tá aqui também, ó, número de ciclos em 1 segundo. Outra coisa, amplitude tem a ver com a intensidade da onda. O que é a intensidade da onda? É essa altura aqui. Então, se eu estou falando de um pêndulo, se eu estou balançando ele pouco, ele tem pouca intensidade. Se eu estou balançando ele muito, né? A altura dessa onda aqui vai ficar mais alta, né? Vai ser mais intensa. Então, a intensidade, ela vai só do eixo X aqui até a altura. Então, você pode ter daqui até aqui, ou daqui para cá, tá? Vai ser a amplitude. Outro conceito que a gente vai precisar, comprimento de onda. Meu lambda aqui sumiu. É, gente, eu vou te contar, viu? Aconteceu uma coisa muito estranha aqui nos meus slides, coitadinho. Vou ter que achar meu lambda aqui. Vou ter que inserir. Vou deixar ele aqui, depois eu procuro ele. Vai ter que, senão eu vou esquecer. O que é um comprimento de onda? Distância percorrida pela propagação da onda em um ciclo. Tem gente que fala assim, comprimento entre 2 picos ou 2 vales. Isso é no gráfico. Então, se eu venho aqui no gráfico, e meço esse comprimento aqui, ou esse comprimento aqui, é o comprimento de onda. Mas se você pensar que essa onda aqui, ela está se propagando no espaço, é a distância que a onda percorreu daqui até aqui, tá? E aí, para vocês saberem o caso da corrente alternada, né? Ela é um movimento oscilatório. Então, qual que é o período de oscilação dela? 16,6 milissegundos. Um ciclo dura isso aqui. Ou 0,0166 segundos cada ciclo, né? Essa corrente que a gente chama aí de 110 volts, esse número, ele é um número
fictício, né? Por quê? Porque o que varia é exatamente essa tensão. Ela chega até 156 positivo, ora ela vai 156 negativo. Então, na realidade, ela fica oscilando, não é 110. 110 ou 127, né? É um número médio aí, porque ela, na realidade, ela fica oscilando, tá? E aí a gente tem que é uma oscilação de 60 Hz, ou seja, ela varia 60 vezes por segundo. E é isso que eu falei da amplitude aqui, ó. O pico dela são 156 volts. Por isso que esse nome aí, 110, né, ou 127 volts, é um nome mentiroso, né? Porque na realidade não é um valor constante. É exatamente a tensão variável, né? Não é corrente contínua, é corrente variável, tá? Não é também 220 volts, né, nos lugares que são 220. É uma tensão também variável, tá? Por isso que os nossos notebooks, os nossos equipamentos eletrônicos, todos eles precisam ter aí, como se diz, aquele conversor, né? Os nossos carregadores, né, gente, ele faz uma conversão de corrente alternada para corrente contínua, porque todo equipamento eletrônico funciona com corrente contínua, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui, desculpa, só agora que eu voltei aqui. Danilo perguntou, significa que um vai mais longe e é mais lento? Ô Danilo, desculpa, eu não entendi essa sua pergunta. 5.4 GHz e 5 GHz do Wi-Fi são as frequências. Um trabalha nessa faixa de 2.4, o outro trabalha na faixa de 2. Isso. Na realidade, vamos melhorar essa sua pergunta aí. Teoricamente, o que tem 4 Hz, ele vai ter um alcance maior do que o que tem 8, tá? Não é que vai mais lento, não, porque você vai ter que lembrar que quando você olhar esse slide aqui atrás, a velocidade é a mesma, tá? Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo no vácuo. O que muda é o alcance, tá? Umas vão mais longe, outras vão menos longe. Deixa eu voltar aqui, que inclusive vai ter a ver com a questão do nosso comprimento de onda. Tá aqui, ó. Deixa eu achar esse bendito desse lambda, peraí. Ele, caractere especial. Cadê meu caractere especial? Oh, meu Deus. Ai. Eu vou ter que procurar isso depois, com calma. Quero isso não, gente. De onde você tá tirando isso? Deixa eu ver se eu acho ele. Depois eu vou procurar aqui com calma. Mas enfim. Deixa eu ver se eu acho ele em algum lugar. Vai estar aqui. Não, beleza. Então agora sim. Uma coisa que vocês vão guardar aí com relação a frequências, alcance e volume de dados transmitidos, tá? Então, quando eu falo de maior frequência, mais informação eu consigo transmitir. Por outro lado, menos alcance. Então, esse é o preço a se pagar, né? Quanto mais frequência, mais informação. Por outro lado, menos alcance, né? Como se diz, não existe almoço grátis, né, gente? Tá? Deixa eu ver se por assim eu consigo. Não vou conseguir. Aqui embaixo, acho que eu já tinha ela em algum lugar. Gente, o que aconteceu com o meu lambda? Depois eu vou ter que achar ele. Então,
E aí tem a relação, vou colocar aqui nas notas compartilhadas. Primeira coisa que vocês aprendem em física, né? Distância igual velocidade vezes tempo, certo? Distância vai ser exatamente o comprimento de onda, que eu tenho que achar o símbolo, que é o lambda, tá? Vai ser igual a velocidade da luz, que eu vou representar por C, vezes o tempo, que é o período. Só que período, ele é o inverso da frequência. Então, isso no primeiro exercício vocês vão fazer depois, tá? Então, uma coisa que vocês vão ver é que comprimento de onda é igual a velocidade da luz sobre frequência. Que é o que vocês estão vendo aqui no slide, Danilo. Se daqui para cá eu dobrei a frequência, o que aconteceu com o comprimento de onda, gente? Olha aqui, ó. Antes o comprimento de onda estava desse tamanho. Agora ele ficou desse tamanho. Se eu dobrei a frequência, olha a fórmula aí. O que aconteceu com o comprimento de onda? Gente, vocês ainda estão aí? Bom dia! A gente tá aqui, professor. Diminuiu, né? Mas diminuiu de quanto, gente? Caiu pela metade, né? Acorda aí, me ajuda aí. Se eu dobrei a frequência, caiu pela... Olha aqui a fórmula. Dobrei aqui a frequência, dividi pela metade o comprimento de onda. Ok? Já deu nosso horário, né? Então, vamos lá. Por hoje é só. Acabei aqui, ó. Só para finalizar. Que depois, próxima aula, eu vou falar de sinal analógico e sinal digital. Ordem de grandeza aí de frequências, tá? O que é hertz, kilohertz, megahertz. Vocês já sabem mais ou menos, ó. 1000 hertz é 1 kilohertz. 1 milhão de hertz, 1 megahertz. 1 bilhão, 1 giga. E aí, 1 trilhão é 1 terahertz. Beleza? Dúvidas, galera? Não, senhora. Não, senhora. Então, sim, senhor. Gente, bom feriado para vocês. Até terça-feira, então. Não esqueçam, terça-feira eu preciso de microfone no computador de vocês, hein? Então, quem ainda não instalou aquele programa, né? Se não tiver um microfone, vai precisar daquele programinha que eu sugeri para colocar o celular como webcam, tá? Então, não esqueçam, terça-feira vai precisar de um microfone aí no computador, tá bom? Tá bom, professor. Um abraço.